Do Senhor, amados, estou aqui para trazer a palavra do Senhor nesta tarde de terça-feira, dia 11 de outubro. Quero deixar aqui para nossa meditação no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 26. Da palavra do Senhor que diz: Sim, ó Pai, porque assim te prouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Essa é a palavra que nós vamos estar meditando nessa tarde. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, eu peço que nesse instante, meu Deus, o Senhor possa nos dar sabedoria do céu, o Senhor possa nos dar entendimento espiritual, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha revelar a nós a Tua palavra. Amém. Meus queridos, nós vemos aí uma passagem da palavra de Deus, palavras do próprio Jesus Cristo. Passagem essa que muitas pessoas têm citado esse versículo 28 de forma errônea, de forma errada. E o que é pior, tem muita gente que bate o pé dizendo que daquela forma como eles falam é que está na Bíblia, e não é. Tem muita gente que diz que esse versículo é o seguinte: vinde a mim como estás. Não é assim. Vinde a mim como estás não existe na Bíblia Sagrada. O que existe na Bíblia Sagrada é: vinde a mim, vós todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mais adiante o Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo que é leve e o meu fardo que é suave. Mas o que eu quero trazer nessa tarde é o vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E aí muita gente cita, vinde como estás. Na verdade, não é de tudo um mal o que eles dizem. Falam de forma errada, querendo acertar as coisas. E isso acontece porque antes de falar as coisas da palavra de Deus, a gente tem que estudar. A gente tem que ter certeza do que está na palavra de Deus. E as pessoas usam esse ditado aí muito comum, vinde como estás, no sentido de que a pessoa pode vir como está. Só que isso é perigoso, por quê? Porque a pessoa diz o seguinte: se Jesus está mandando eu ir simplesmente como eu estou, então tá bom demais, eu vou do jeito que eu estou. Mas a palavra de Jesus Cristo é: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, temos que ir a Jesus Cristo. Temos que nos aproximar de Jesus Cristo, de buscar a Jesus Cristo. Do jeito que nós estivermos, cansados, oprimidos, abatidos, enfermos, e Ele vai nos aliviar. Ou seja, chegando até Jesus, não importa da forma que você esteja, a sua situação vai mudar. A sua vida vai mudar. Então, o segredo é ir para Jesus do jeito que você está, sim. Não sei se oprimido, se abatido, se cansado, mas do jeito que você está. Mas você não pode permanecer com Jesus Cristo, entregar a sua vida a Jesus e permanecer com a sua vida de lamúria, com a sua vida errada, com a sua vida destruída.
Por quê? Porque Jesus Cristo disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, ele não vai permitir que nós continuemos na mesma situação em que chegamos. Certo? Só para complementar, eu quero trazer aqui para vocês uma palavra que encontra-se lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 18. Eu vou trazer só 2 versículos, que é o 1 e o 2, para complementar esse nosso estudo de hoje e para que os irmãos possam ter um melhor entendimento do que eu estou citando. O livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1 diz: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e ali falarei contigo. Vamos para o versículo 3. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Amém? Profeta Jeremias. Se a gente for ler todo o contexto, eu não vou trazer todo o contexto porque vai ficar um vídeo muito extenso. E infelizmente eu não tenho as ferramentas necessárias para compactar os vídeos, para não ocupar muito espaço na memória dos celulares de todo mundo. Então eu ainda estou fazendo as coisas no improviso e o restante Deus proverá. Mas se a gente for para o contexto, se você for estudar o contexto anterior a esses versículos da palavra de Deus, você vai encontrar lá uma história real que aconteceu com o profeta Jeremias, que ele estava clamando a Deus em favor daquele povo e ele estava achando que o Senhor não estava respondendo às suas orações. Então chegou um ponto que Jeremias disse ao Senhor: Senhor, eu vou parar de pedir, eu vou parar de orar, porque minha oração não está tendo retorno. E aí o Senhor disse para Jeremias: desce lá na casa do oleiro, e lá eu vou falar contigo. E Jeremias foi e desceu à casa do oleiro, desceu à olaria, para ver aonde que trabalhava o oleiro na fabricação dos seus vasos. Chegando lá, Jeremias encontrou o oleiro construindo um vaso sobre a roda, sobre o seu equipamento que ele usava para criar aquele vaso. E de repente, aquele vaso que estava sendo moldado, ele quebrou. Ele se desequilibrou ou modificou a forma de segurar o vaso e o vaso quebrou. Então o oleiro pegou aquele mesmo barro do vaso que quebrou, amassou e começou a moldar um novo vaso. E segundo a Bíblia, diz que aquele novo vaso era um vaso mais formoso, segundo a vontade do oleiro. Naquele momento, Deus falou para Jeremias o seguinte: acaso eu não posso fazer ao meu povo como o oleiro? Pegar o que está quebrado, o que quebrou, amassar o barro, moldar novo vaso? Então, meus amados, o que Jesus Cristo disse lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, é a mesma coisa. Jesus está dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus está dizendo: você pode vir para mim quebrado do jeito que você está. Porque comigo, com Jesus, você não vai permanecer quebrado. Se você der lugar, se você der espaço para Deus entrar na sua vida, para Deus começar a trabalhar a sua vida, aquele vaso que era quebrado, o Senhor, ele vai moldar novo vaso. Ele vai esmiuçar esse barro, ele vai amassar esse barro e ele vai criar um novo vaso. E o que é mais bonito ainda, ele vai criar um vaso de honra. Só depende de nós.
com os cacos do velho vaso que somos nós. Quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós descemos à casa do oleiro, quando nós vamos a Jesus Cristo, Ele pega aqueles cacos daquele vaso velho, moe tudo, amassa tudo de novo e faz vasos novos, vasos de honra, vasos formosos, vasos que se tornam cheios do Espírito Santo de Deus. Isso depende de mim e de você. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, ele estava ali pregando em Roma, pregando para os romanos, e ele disse: vocês não podem se conformar com as coisas desse mundo. Ou seja, você não pode se conformar a viver do jeito que você está vivendo. Se há um meio de você viver de uma forma esplêndida e gloriosa, a vontade de Deus é que nós sejamos motivo de honra e glória para Deus. O propósito de Deus para o ser humano é que nós sejamos instrumentos de honra e glória para Deus. Só que com a entrada do pecado, o ser humano, ele começou a se deteriorar espiritualmente e viver afastado de Deus. Mas se você tem chamado de Deus, se você tem desejo de conhecer a Deus, se você tem desejo de ter uma vida transformada por Deus, você não pode se conformar com a mesmice do dia a dia, com essa vida destruída, com essa vida de lamento, com essa vida de coisas pesadas, de sofrimento espiritual, de sofrimento emocional. Porque há um Deus que pode transformar você. Porque há um Deus que pode mudar a sua situação. Porque há um Deus que nos ama tanto, 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 que Ele deu o seu único Filho para que morresse por nós, para que nós tivéssemos direito à salvação. E imagina que aquele Filho é parte de Deus. Deus pegou uma parte dele. E essa parte dele nasceu na terra em forma de homem, viveu como homem. E como homem foi sacrificado para que eu e você tivéssemos direito de vida eterna. E o Senhor, a única coisa que Ele nos pede é que os nossos corpos sejam sacrificados ao Senhor, mas em forma de culto racional. Ou seja, o meu corpo, o seu corpo, ele é para que o nosso Deus seja honrado através dele. Nós vemos que nos dias de hoje cresce muito a lascívia, cresce muito a sensualidade, cresce muito a promiscuidade. E tudo isso vai deteriorando aquilo que deveria ser para a honra e para a glória de Deus. Só que a maioria das pessoas não se dão conta. Bendito seja aqueles que acordam e que se dão conta disso. Que se deparam em um determinado momento e que o Espírito Santo de Deus toca em seu coração e ele desperta e percebe que aquela forma em que está vivendo não é a forma ideal para se viver.
não é a forma correta para se viver. Porque não foi para isso, para essa promiscuidade, para essa sujeira toda que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou sua imagem e semelhança. O Senhor criou o ser humano para que nós fôssemos motivo de honra e glória para Deus, e não de vergonha. Por isso que a palavra do Senhor diz: ai daquele por quem o escândalo entrar na minha casa, por quem o escândalo entrar na obra do Senhor. Né? Nós devemos ser motivo de edificação e não motivo de destruição. Nós temos que ser a pedra de esquina, como Jesus foi, e não a pedra de tropeço. Tá bom? Outro versículo da palavra de Deus que eu quero trazer se encontra em Gálatas, no capítulo 2, o versículo 20 de Gálatas. A palavra do Senhor diz o seguinte: glória a Deus. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso foi Paulo pregando na igreja de Gálatas. E Paulo disse a eles: olha, eu já estou crucificado com Cristo. E hoje eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Paulo, ele é um exemplo maravilhoso a ser seguido por cada pessoa que quer ter uma vida íntima com Deus, que quer ter uma intimidade com Deus. E se nós formos ver a história de Paulo, antes de Jesus o encontrar, antes da conversão dele, Paulo, ele era uma pessoa que chegava a ser cruel. E por que ele chegava a ser cruel? Era porque ele era ruim? Não, é porque ele estava fazendo aquilo achando que ele estava fazendo certo. Paulo, ele foi uma pessoa que ele foi criado no rigor da religião e não do evangelho, não na graça do evangelho. Ele foi criado no rigor da religião. Paulo, ele foi criado dentro das sinagogas. Em algumas passagens, ele fala que ele foi circuncidado no 8º dia de nascido e que quanto à lei, quanto a guardar a lei, que é a lei lá do Antigo Testamento, a lei de Moisés, que todo mundo menciona, Paulo disse: quanto ao guardar da lei, eu era mais que zeloso. Então, por que Paulo perseguia os cristãos? Por que Paulo perseguia os discípulos de Jesus antes de ter um encontro com Jesus? Porque ele achava que o evangelho que estava sendo pregado ia anular a lei. Ia anular a lei de Deus que estava lá no Antigo Testamento. Paulo, ele ainda não entendia que o evangelho de Jesus Cristo não anula a lei, ele veio para complementar a lei. E por isso é que Paulo, antes de conhecer a Jesus Cristo, antes de ter um encontro com Jesus Cristo, ele perseguia os cristãos. Mas por que eu estou falando de Paulo dessa forma, meus queridos? Por quê? Paulo, quando ele teve o encontro com Jesus, ele veio a Jesus como? Ele veio a Jesus com uma vida frustrada, com uma vida totalmente diferente do que é
a vida que ele passou a viver depois que ele conheceu a Jesus. Então, Paulo, ele estava incluído nesses que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Porque, de uma certa forma, Paulo ele era oprimido pelo rigor da lei. E ele vivia para defender a lei. Ele conhecia a fundo a lei e ele vivia para defender a lei. Então, a partir do momento que ele teve o encontro com Jesus, que Jesus o encontrou, que Jesus chegou para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento ele teve uma vida transformada. Ele deu espaço a Jesus Cristo e ele teve uma vida transformada. E foi considerado o maior missionário do Evangelho de Jesus Cristo. Então, no momento em que ele estava lá na igreja de Gálatas, pregando para aquele povo, para aquela nação de Gálatas, ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje na minha carne, eu vivo através da fé no Filho de Deus. Quando a gente tem a vida transformada por Deus, nós não deixamos de ser humanos. Nós continuamos humanos e nos tornamos muitas vezes mais humanos ainda, só que somos humanos melhores. A partir do momento que nós temos o encontro com Deus, nós não deixamos de ser pecadores. Continuamos seres pecadores, só que seres pecadores perdoados. E sabemos que nós, a cada dia que nós estamos ali pedindo ao Senhor, intercedendo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, esse perdão ele é renovado dia após dia. Tem muita gente que acha que encontrar Jesus Cristo, que ter Jesus Cristo na sua vida, ele recebeu o perdão ali, pronto, aquele perdão está válido até a volta de Jesus. Não é assim, meus queridos. O perdão ele se renova a cada dia. O arrependimento, ele tem que ser renovado a cada dia. Ele tem que ser mantido a cada instante da nossa vida. Por quê? Porque nós não deixamos de ser humanos no momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo, no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós não deixamos de ser humanos. Nós vivemos uma vida de humano. Só que nós vivemos uma vida mediante a fé no Filho de Deus. E essa fé que nos mantém vivos, essa fé que nos dá condições de superar circunstâncias. A fé em Jesus Cristo, ela se torna em nós a superação das batalhas que nós enfrentamos todos os dias, que não são poucas. Outra coisa que as pessoas acham enganosamente, que quando aceitam Jesus, eles param de enfrentar lutas, eles param de enfrentar batalhas, e não é verdade. Aí é que enfrentamos batalhas, aí é que enfrentamos lutas, porque nós já estamos na consciência de o que é certo e o que é errado. E nós já temos consciência que para nós alcançarmos a vida eterna com o Senhor, nós temos que negar a nós mesmos todos os dias, nós temos que sacrificar as nossas vontades todos os dias. Esse é o culto racional a Deus. O culto racional a Deus é você mortificar a sua vontade carnal, e vivificar a vontade de Deus na sua vida. Esse é o culto racional. Não é o culto quando a gente vai para a congregação para louvar o Senhor, para dar testemunho e para ouvir a palavra de Deus, não. O culto racional é quando você usa o seu corpo e faz dele o templo do Espírito Santo de Deus. Mas para que sejamos o templo do Espírito Santo de Deus, nós temos que mortificar a nossa natureza humana todos os dias.
Nós temos que sacrificar as nossas vontades todos os dias, para que nós possamos viver uma vida na fé do Filho de Deus e possamos ter uma vida que seja agradável e que seja motivo de honra ao Senhor. Nós temos que cultuar o nosso Deus com a nossa vida, com o nosso corpo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Só para terminar, eu quero deixar aqui em Salmos 51, o versículo 1 e 2, da palavra de Deus, que diz, o salmista diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga a minha transgressão, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica o meu pecado. O salmista, ele tinha consciência de que para prestar um culto racional a Deus, ele precisava de tudo isso aqui. Ele precisava ter as suas iniquidades desfeitas, ele precisava ter as suas transgressões perdoadas e ele precisava ser purificado do seu pecado a cada instante. Então o salmista, ele disse essas palavras a Deus, porque ele tinha necessidade de oferecer a Deus um culto racional, de oferecer a Deus o seu culto, a sua vida como forma de culto, como cultuação ao Senhor. Que o nosso Deus possa estar assim abençoando a cada um de nós, que o Senhor Jesus Cristo venha abrir o nosso entendimento e venha estar nos dando sabedoria do céu, para que possamos compreender cada vez mais a sua palavra. Eu fiz algumas anotações aqui, que já foram coisas que eu disse aqui. Você vai ver a Jesus como está, porém não vai permanecer. Você vai ter uma vida transformada, uma vida modificada. Jesus Cristo chama a todos nós para uma mudança de estado. Eu vou mudar do estado que eu estou para o estado que o Senhor vai me colocar. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos. Ele está chamando quem está num estado de cansaço, de opressão, para ser aliviado, para ser transformado. Que nessa tarde nós possamos nos aproximar do Senhor no estado que nós estamos. Eu não sei qual é o estado que você está nesse momento. Se é num estado de tristeza, se é num estado de revolta, se é num estado de desacreditamento, se é num estado de falta de fé, que é o desacreditamento, se é num estado de enfermidade. O Senhor, ele está chamando a cada um de nós nesse momento para uma mudança de estado. Você que está enfermo, você está enfermo, você não é enfermo. E Deus, ele quer mudar esse estado da sua vida. Ele quer fazer essa mudança na sua vida. Basta que você se entregue ao Ele. Você que está depressivo, você não é depressivo. Deus, ele te convida a mudar de estado nessa tarde. Você que está com uma crise financeira, o Senhor te convida a mudar o estado das suas finanças nessa tarde. De repente você pode pensar, mas como é que Deus vai mudar o estado da minha finança? É quando nós confiamos a Ele em todas as coisas da nossa vida.
Nós devemos confiar ao Senhor Jesus todos os estágios da nossa vida. A nossa vida sentimental, a nossa vida espiritual, a nossa vida física e a nossa vida financeira. Tudo isso tem que ser confiado a Deus, tem que ser confiado ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele venha fazer a transformação, para que Ele venha fazer a mudança de estado da nossa vida. E que nós possamos alcançar o estado que o Senhor realmente quer que nós estejamos. Amém? Para que nós venhamos aprender qual é a real e agradável vontade de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a todos.